Bom, primeiro deixa eu te agradecer pelo convite. Eu fico lisonjeado aí de estar conversando com você. E a gente viu o tema era como o país sair da pobreza, não é? Isso. A minha visão é a seguinte: eu gosto muito daquela coisa de Sócrates e de Platão, da gente ir pela definição de um termo, né? Então, o que é um país sair da pobreza? O que é um país enriquecer? Não é um país que tem muito dinheiro impresso, né? Porque dinheiro, você não come dinheiro. Um país rico é um país que produz muitos bens e muitos serviços que as pessoas podem usufruir disso. Isso é a riqueza dele, não é o papel, é o bem e o serviço que ele produz. Então, se o país ele precisa produzir muita coisa para ele ficar rico, é porque ele precisa ter muitas empresas produzindo essas coisas. Precisa gerar muita oportunidade de trabalho, gerar muito produtos, e aí eles vão ficar baratos, porque mais barato, porque tem muita oferta de emprego, tem muita oferta de produto. Então, o mais importante é, então, a gente tirar alguns entraves ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, né? Tipo, altos impostos no produto, altas barreiras, alta burocracia. Essas coisas mantêm a gente subdesenvolvido, sabe? Assim, em resumo, esse é o ponto principal para mim. E o que você acha das grandes empresas? Também acha que entra nessa mesma linha que precisa também, né, das grandes empresas e para gerar mais riqueza, porque também grande parte da riqueza vem das grandes empresas, né? Então, mais ou menos, é o seguinte: é melhor você ter 10 empresas, cada uma, sei lá, gerando 10 mil, do que uma empresa gerando 100 mil. Né? Porque essas 10 empresas, elas vão concorrer entre si, elas vão disputar, vão gerar produtos melhores. Agora, se você só tem uma empresa, ela vai ficar acomodada, ela pode praticar o preço abusivo, pode fazer várias práticas. Então, desenvolver um país não é assim, eu tenho. É porque a gente associa, né? Eu tenho uma empresona mega monopolista que é uma super multinacional. Isso também tem. Mas não é só isso. Você também tem milhares de outras empresas de vários diferentes tamanhos e elas, essas pequenas e médias empresas, respondem por 70% dos empregos. Então, o mais importante é você ter essas empresas, porque ter uma outra grande empresa, qualquer país tem, entendeu? Não é isso que vai gerar a maioria dos empregos, mas ter um terreno fértil para as pequenas e médias, então é muito mais importante desobstruir o caminho delas do que o das grandes, entendeu? Sim. Mas assim, por exemplo, a gente tem um país grande igual o Brasil, tem uma população grande, um território grande. A gente precisa de um, assim, atualmente a gente tem um PIB que tem aí um grande percentual da riqueza é gerado por empresas pequenas, mas que se você for pensar, só empresas pequenas, elas teriam muita dificuldade de sustentar um PIB muito grande, porque você pensa assim numa estrutura em que você tem algumas cidades aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você tem poucas grandes indústrias e né, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas você ainda tem as indústrias que também movimentam a economia, por exemplo, a Petrobras aqui ela movimenta uma parte enorme da economia do estado. Né? E aí você tem várias outras indústrias que também geram emprego. Se você for colocar, por exemplo, o Rio de Janeiro como um grande shopping center que só tem setor de serviços e setor de comércio, você tem uma certa dificuldade para gerar algo que vai mobilizar essa economia, por exemplo, você tem uma dificuldade de gerar empregos que vão dar um dinamismo para essa economia. E se você for pensar bem por aí, você pode até concluir que pô, é meio complicado você achar que só comércio, por exemplo, se você não tiver as indústrias e tal, você conseguiria. Da onde que viriam, né? As indústrias vão ter que ser todas
externas, né, como a gente já tem quase hoje, né, muito da produção industrial vem da China, mas a gente ainda tem aqui no Brasil muito do que dá um dinamismo para a nossa economia latifúndio das grandes empresas aí do setor agro industrial e que vem da pecuária, da agricultura, setor de minérios, né, mineração. A gente tem o petróleo, a gente tem minério de ferro, a gente tem algumas também grandes indústrias em outras áreas. A gente tem indústrias de automóveis e tudo isso mobilizou a economia, por exemplo. Depois que você tem isso, não necessariamente depois cronologicamente, mas você tendo isso, você tendo grandes indústrias, facilita para você ter o comércio começar a desenvolver, porque as pessoas que vão comprar coisas no comércio, às vezes uma pessoa tem um emprego na indústria, ela compra no comércio, o comércio se movimenta, uma pessoa do comércio ela já emprega outra compra também do comércio, mas se você só tiver ali essas pequenas empresas, fica um certo dificuldade de dar esse dinamismo para a economia. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Não quero dizer que só tenha de existir pequenas e médias empresas, né? É claramente importante também ter grandes empresas, até porque alguns setores você não pode movimentar, sei lá, setor de telecomunicação, de energia, você só pode ser gerenciado por uma empresa grande, né? Porque é um troço que exige um capital muito grande. Não tem como ter uma Itaipu com uma pequena empresa. Uma startup. Isso, não tem como. O Google foi uma startup, hoje é gigante. Agora, o que eu quero dizer é que as empresas grandes, elas já estão desenvolvidas. O que precisa se desenvolver são as pequenas e médias. Então, quando, por exemplo, existem algumas políticas ruins, que eles ficam dando dinheiro para empresas que já são grandes e elas ficam monopolizando o setor. Por exemplo, você empresta para Friboi e o que ela faz? Ela compra os concorrentes, investe em marketing e monopoliza o mercado e entrega um produto com carne de papelão. Então, tipo assim, é muito nesse sentido importante a gente dar um microcrédito para o pequeno e médio empreendedor, mas mais do que isso, você tirar, por exemplo, o imposto no produto, né, que é muito alto. O imposto no produto ele é muito injusto. Né? O imposto de renda ele é proporcional à renda. Beleza, isso é justo. Mas o imposto no produto ele é proporcional ao preço do produto. Ele independe da riqueza de quem compra ou de quem vende. Né? Então, tipo, se você é pobre, você vai pagar muito mais imposto vendendo um produto ou comprando um produto do que se esse produto fosse na sua renda. Sua renda é pouco, você vai pagar muito. Mas como é no preço do produto, e aqui o imposto do produto está muito alto, né? Tipo, 70% um produto de tecnologia ou mais. Então, imagina, você quer criar uma escola, uma empresa, tem que comprar celular, computador. Todas essas coisas vão te quebrar porque vai ser muito caro. Sabe? Enquanto que o país desenvolvido, o imposto na renda às vezes é mais alto, mas no produto é quase sempre baixo. Você vê lá no Canadá, no Japão, você tem um tax sale baixo, muito baixo, comparado aqui. Tipo, o imposto de comida no Japão é mais baixo do que o imposto na comida aqui. Sabe? É uma coisa que não faz sentido. Então, mas e aí, qual você acredita que é a solução para essa questão, que era o tema ali, da questão, né, do como o país sair da pobreza? Você pensa, então, explica melhor para mim qual é a solução. A solução, então, para você, imposto menor, mas o que? Em pequenas empresas, principalmente, mas o que você considera? É importante que seja um imposto menor no produto, né, no consumo. Porque às vezes as pessoas não distinguem. Elas falam, não, imposto menor, elas querem baixar o imposto de renda. Mas não é o de renda que vai fazer a maior diferença. Não é o de renda que é gigante no Brasil, é o do produto. Então, é o imposto... E o que você considera que tem que fazer para reduzir os impostos?
em que o Estado tem que diminuir em outra área, ele tem que reduzir na educação, na saúde, o que ele tem que fazer para reduzir os impostos? Bom, a bem da verdade, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de roubar, né? Porque a gente sabe que esse dinheiro não é Ah, mas revertido. não, mas aí tudo bem. Você tem, qual é a solução então que você dá para isso, para parar de roubar? Cara, bem, em primeiro lugar, eu acredito que a população ela precisa se conscientizar das melhores pautas, das pautas que vão trazer mais benefício para cobrar ela dos seus políticos, dos seus representantes. Não importa se o político é de esquerda, se é de direita, se é de centro. O importante é ele chegar para o político dele e falar: eu quero isso, né? Se o político olha, eles estão querendo isso, não importa a orientação dele. Né? Se ele era desenvolvimentista, se ele era isso, ele vai lá, não, o cara não está querendo. Ele quer ser reeleito, né? Então a gente tem que botar uma pressãozinha para eles diminuindo aos poucos. Não é do dia para a noite, né? Não é do dia, não, amanhã zerou o imposto aqui no produto. O que acontece? É gradativo para dar tempo da sociedade se habituar, né? Então, conforme a gente fecha a torneira, naturalmente eles vão encontrando jeitos para se virar com a torneira, com o fluxo da torneira um pouco menor. Vamos diminuir essa pensão de alto privilégio para político ou para verba de gabinete, ou vamos cortar dessa verba de eleitoral, desse fundo eleitoral, ou das altas regalias para alto funcionário. Tem um monte de coisa inútil que é possível cortar. Tudo bem, Mas mas, continua. e o que eu quero dizer é que, tipo assim, diminuir as coisas, nem que seja um pouco, diminuir isso aqui, é um incentivo para que depois corte. Eu acho que não. Sabe? Eu acho que as duas coisas vão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Você corta aqui, aí permite diminuir um pouco mais. Você diminui aqui e permite cortar um pouco mais. Então é meio que uma dialética entre cortar gasto desnecessário com cortar impostos, sabe? No caso, você se considera de direita, isso? Eu não gosto desses rótulos. Eu não tenho. Não tem. Se você se considera liberal no sentido econômico, principalmente? Bom, quando eu falo de diminuir o imposto no produto, pode dizer, não, isso é uma pauta liberal. Mas muita gente de esquerda defende isso também, embora essas pessoas às vezes não compreendem o quanto isso vai ajudar as empresas também. Às vezes eles pensam Aham. que Não, isso vai eu ajudar tô o perguntando isso porque, assim, no que você falou sobre conscientizar e tudo, eu, eu não ficou claro como que você propõe essa conscientização ocorrer. Porque, assim, se você, por exemplo, reduzir dinheiro da educação para reduzir imposto, como é que você vai educar, como é que você vai conscientizar fora, por exemplo, da educação, do sistema de educação? Se você tem alguma proposta para isso, para como conscientizar a população de tudo isso que você falou, desses problemas da corrupção, esses problemas todos que você colocou? Eu acho que você tocou um ponto importante sobre a conscientização. Eu acredito que a educação ele é um instrumento para a sociedade transmitir o que ela já aprendeu e não para aprender uma coisa nova. Né? Os valores que ela já aprendeu, ela mantém pela educação. Agora, se você quer introduzir uma ideia nova, não vai ser pela educação pública do Estado. Pelo menos não essas ideias é conscientização no sentido de quê? De conversa por rede social, de falar com pessoas influentes, de YouTube, de depois pessoas na mídia, jornalistas, sites. São esses meios de comunicação que vão espalhando boas ideias, Então né? você não está defendendo exatamente uma proposta nova, está defendendo manter como está atualmente. Não, eu estou defendendo. Atualmente as pessoas não falam muito, não fazem esse gap, né? Essa associação entre Não, não, tudo bem. Eu estou tentando entender qual a proposta que você vê
que poderia fazer com que isso ocorresse. Assim, se você simplesmente falar, as pessoas deveriam falar mais sobre isso. Assim, isso por si não vai ter nenhuma funcionalidade. Assim, isso por si, você desejar que as pessoas falem de uma forma, não vai ter nenhum. Não vai afetar em nada o que as pessoas falam. Por Então, exemplo, tem que ter alguma proposta que seja viável para que faça com que as pessoas falem, que no caso, se é o que você porque defende. as boas ideias, elas se espalham, na verdade elas evoluem, né? Elas não só se espalham, mas no boca a boca elas vão evoluindo. Você começa com uma ideia mais ou menos, passa para alguém, alguém melhora um pouquinho e vai passando. Então o que a gente está fazendo por aqui tendo essa conversa, é um exemplo de uma ação, uma pequena ação, né? Dentro Sim, de um estou entendendo. universo enorme, para levar ideias boas adiante, para que outras pessoas as melhorem, as transmitam e assim por diante, né? Então você acredita que as pessoas deveriam fazer por si próprias, né? Não teriam nenhuma ação coordenada para fazer isso, né? Porque, por exemplo, é diferente de você dizer assim, como alguns vão colocar, eu defendo que a atuação na educação, por exemplo, por uma disciplina regularizada pelo MEC, ensine sobre a corrupção. Isso daí é um tipo de proposta que vai ter algum tipo de resultado. Agora, você simplesmente falar, eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre corrupção, não vai, assim, a sua vontade vai continuar sendo só sua, não vai ter como passar para os outros. Aí, é claro, você está contribuindo quando você participa, você tenta fazer isso. Então, você está isso daí é uma ação sua. Só que é aquela coisa, uma andorinha só não faz verão, né? Já dizia o Aristóteles. Então, a questão é que como é que você vai fazer para, de fato, ter alguma proposta viável? Porque essa a minha questão principal. Como é que a gente vai ter propostas para fazer, de fato, alguma coisa? Porque quando você simplesmente chega assim e fala, tá, eu gostaria que o imposto fosse reduzido. Tá, daí é até uma proposta dentro da política e da economia, que aí você pode até dizer, e- e- def- eu votaria ou tal, eu apoio políticos que estão defendendo essa ideia. E aí a gente entra naquela questão, como é que a gente está fazendo para o que essas questões vão influenciar? A redução do imposto, ela vai fazer o quê? Para onde que a gente vai tirar para a gente reduzir? Aí você diz, tem que tirar da corrupção, mas tá, qual é a proposta para tirar da corrupção? Porque eu tenho defendido uma proposta de reduzir também a corrupção da seguinte forma: você, você tiver um governo aplicando o sistema do comunismo empresarial, que é o sistema que eu trato nesse livro, você, você trabalhando, utilizando esse modelo, você faz com que a, as empresas ou a economia se torne um pouco mais justa quanto à questão até da meritocracia e dos salários mais justos, as pessoas, a desigualdade reduz. Se a desigualdade reduz e você consegue começar a tirar o dinheiro do governo, dinheiro de onde que está vindo a corrupção? São políticos administrando, assim como você tem um síndico no condomínio, muitas vezes ele está administrando um dinheiro muito grande, quanto maior essa oportunidade dele movimentar dinheiro, maior é a chance dele roubar. Então a gente não está falando o seguinte, as pessoas têm que ser boazinhas. A proposta é a seguinte: a gente tem que, as pessoas têm que, o modelo pode ser esse de ir reduzindo o governo. Para isso, o dinheiro vai sair da mão do governo, você criando empresas que vão funcionar como uma empresa pública, só que diferente da atual, então é chamada empresa comum, que são empresas
porque elas não têm ingerência política, são empresas iguais, empresas privadas em quase tudo, só que elas são diferentes porque elas reutilizam lucro, porque elas não têm um dono, são empresas públicas nesse sentido. Então, essas empresas tenderiam a ser superiores às empresas privadas na concorrência, por serem iguais, e só que ao invés de dar o lucro para o dono, que a empresa privada faz, ela utiliza o lucro, então isso faz com que ela seja logicamente superior. Isso seria uma transformação na economia, porque na economia e na política, porque você vai tirar o dinheiro dos políticos. Conforme você vai utilizando esse sistema, esse sistema que eu defendo, a ideia é essa: como é que você faz para tirar o roubo que os políticos estão fazendo, toda a corrupção? Só se você tirar o dinheiro que eles administram. Porque se você continua com o dinheiro que eles administram na mão deles, eles vão continuar arrumando um jeito de roubar. Aí, é claro, você pode defender, se todo mundo começar a ser mais consciente, sei lá, por alguma forma, todo mundo, por alguma mágica, todo mundo começasse, um milagre qualquer, todo mundo fosse se tornar mais consciente, os influencers, como você fala, fossem mais conscientes e falar coisas conscientes. Ainda assim, se o cara quiser roubar, ele tendo dinheiro na mão e tendo todas as cartas na manga, eles é que criam as leis, eles é que executam as leis, eles têm dinheiro para administrar. Se eles quiserem continuar sendo corruptos, eles vão continuar. Então, assim, você não falou exatamente se era direita ou liberal e tal, mas está defendendo uma bandeira no sentido de redução de impostos e tal, que é uma bandeira tradicionalmente da direita, né, tradicionalmente dos liberais. E aí, assim, eu quero que você vê se você tem algumas propostas para trazer de como a gente, de fato, efetivamente fazer. Assim como eu estou trazendo uma proposta, e que você fique à vontade para me fazer críticas e tal, são sempre úteis. Eu acho que a Pode gente falar. tem que ter uma distinção aqui do termo proposta, né? Existem dois sentidos para a palavra proposta. Primeiro, a proposta no sentido de que o que o político tem de fazer, né? Então, vamos dizer, ele tem de reduzir o custo do produto, ele tem de reduzir, botar mais leis contra a corrupção, tem que cortar gastos ali desnecessários, com regalias. Isso é uma proposta fechada, a gente tem que fazer coisas nesse sentido, beleza. Outra coisa é como a gente faz com que uma proposta fique tão popular a ponto dos eleitores votarem políticos que vão defendê-la. Isso é um outro tipo de questão para um outro tipo de debate que envolve estratégia política, quais são as estratégias que é mais política e eficiente para difundir ideias, né? Eu acho que não é a proposta aqui, né? Tá. Então você coloca que não, mas é assim, é porque para mim fica muito ligado o tema porque tem a seguinte questão: você defender que as pessoas deveriam ser mais conscientes, isso não está dentro de assim, de uma defesa, não sei, eu nunca vi uma defesa de algo. É claro, se você fosse talvez um político, o que você poderia fazer se você tivesse um poder de influência? Você ia simplesmente falar para as pessoas serem mais conscientes na hora de votar, ou você ia tentar passar uma lei? Aí, no caso, por exemplo, se você está propondo que reduza os impostos, aí que lei você poderia propor? Tá bom, eu quero acabar eu acabo com o SUS, acabo com a educação pública, como existem defesas nesse sentido. Parece que não sei se é o caso que você está defendendo, não sei se é esse. Mas existe proposta nesse sentido: acabar com o SUS, acabar com a educação, acabar com tudo, e aí você reduz os impostos, e é claro, isso vai fazer uma parte da economia crescer. Isso daí é uma proposta. Então, isso faz sentido na lógica de uma proposta de política e econômica.
né? Não estou falando de proposta necessariamente de estratégia de como convencer as pessoas, mas no sentido mesmo de, tá, se você fosse um político, o que você poderia fazer? Se você faz isso, eu quero enxugar o Estado, como o Paulo Guedes defende. Essa é uma proposta tradicionalmente liberal, né, de direita, liberal ou neoliberal, e que tem uma resposta. Inclusive, alguns países que fizeram isso cresceram num primeiro momento, apesar de depois começar a gerar desigualdade cada vez maior. No primeiro momento, eles cresceram. Então, isso é uma proposta. É uma proposta que dá para se aplicar. É isso que eu tô pedindo, assim, uma proposta que seja que dê para aplicar, que você não esteja dizendo assim, se as pessoas começassem a falar de coisas boas do nada, que isso não seria algo viável, a não ser que você dissesse assim, tá, eu como um presidente, sei lá, eu iria colocar como eu falei, né, colocar uma disciplina no MEC e tal, para poder essa proposta de ter esse ensino, todo o ensino nacional vai ter uma disciplina de conscientização do cidadão sobre corrupção. Isso também é uma proposta. Estou falando nesses termos. Não, eu entendi o que você quis dizer agora. Que se eu fosse presidente, qual seria exatamente da onde eu tirar da onde, toda a minha proposta se eu fosse o presidente, ou candidato, Isso. alguma coisa do tipo. Eu só queria abrir um parêntese no seguinte, é um pouco também, se a gente chegar assim, eu sou um presidente, eu quero educar agora que todo mundo, vou dar uma educação liberal, todo mundo. Isso só vai acontecer, só vai ser aprovado se a população inteira já tiver na cabeça de que valores liberais são importantes. Então, beleza, faça esse projeto de educação. Então, não necessariamente, não necessariamente. Você tem, por exemplo, aí o caso do Bolsonaro, que ele entrou tendo grande parte da população sendo contra ele, e ele colocou um ministro da Educação que defendia acabar com filosofia, acabar com sociologia, acabar com geografia, com história, e ele poderia, se ele quisesse, se ele continuasse, ele poderia conseguir aprovar. Se o presidente tivesse comprado essa briga, ele poderia fazer uma medida provisória, como vários presidentes já fizeram, para fazer um monte de coisa, e fizeram medida provisória e colocaram na marra. Então, assim, ele poderia fazer, só que é claro que ele realmente, muita gente ficou contrário, não gostou e tal, mas seria uma proposta que ele tinha, e que talvez se tiver um pouco mais de tempo e eles tentarem isso, continuarem tentando, de alguma forma eles podem fazer. E se eles quiserem comprar o Congresso, como dizem que foi feito aí em alguns outros governos, que teriam o mensalão, seria uma forma de comprar a Câmara dos Deputados e comprar o Senado. Você não precisa ter apoio da população se você simplesmente comprar os deputados. Se você tiver aquele toma lá da cá, se você, ao invés de comprar só com dinheiro, você simplesmente dá verba, dá cargo, coloca um para ser presidente da Petrobras, outro para ser do Banco do Brasil, outro para ser da Caixa. Tu vai colocando isso daí, você consegue dominar a Câmara, como você diz, que são corruptos, né? Se eles são corruptos, eles querem dinheiro, e é muito fácil você comprar eles e fazer, entrar com uma medida qualquer. Ele está tocando muito tema, daqui a pouco a gente vai filosofar demais nas coisas, mas então, só para nessa questão, você ilustrou exatamente o que acontece quando você não busca o consenso, quando você busca uma imposição. Ele tenta fazer as coisas e o pessoal da esquerda não gosta, o pessoal xia, o STF barra, e não sei o que, e não consegue aprovar nada, não consegue mudar nada.
porque qualquer vitória por maioria apertada é uma vitória ilusória. Daqui a pouco volta para trás. Apenas um grande consenso é estável o suficiente para perdurar por anos. Então é muito importante você conversar com o amiguinho do outro lado para chegar a um acordo numa democracia. E se não for uma democracia? Se o cara criou uma ditadura, faz o que ele quiser, ou então ele comprou a democracia, uma democracia só de fachada, que ele comprou, isso também é um tiro no pé, porque conforme você começa a corromper, as pessoas notam, como aconteceu com o PT, as pessoas, não, sai o PT, os caras vão tirar o cara. Se o Bolsonaro comprasse o Congresso, o pessoal de esquerda ia tirar. Fala, olha, mas o PT ficou bastante tempo no poder. Em 16 anos, você consegue fazer muita coisa. Sim, mas eu quero dizer que a maldade é uma ilusão. O cara vai chegar num limite de tanto comprar, você não tem como esconder a verdade. Ele vai ter que, se ele vai comprar as pessoas, ele vai ter que caminhar para uma Venezuela, vai ter que caminhar para uma ditadura, controlando a opinião fortemente das pessoas, para que ninguém jogue as mentiras que ele está fazendo. Nisso que ele compra, nisso que ele controla a opinião das pessoas, ele mata a credibilidade. Se você não concorda, não sei se você não pensa assim, mas há quem defenda que a República Brasileira sempre foi assim, sempre foi tudo comprado, sempre foram os políticos, sempre foram comprados e não mudou até hoje. Essa visão, inclusive o STF, as pessoas colocadas no STF são colocadas, muitos defendem que eles são colocados assim também, dessa mesma forma. A nossa democracia não é 100%, né? Mas também dizer que ela é 0% é uma coisa que não é verdade. E que também tem consequências ruins, porque a pessoa, já que a gente não está numa democracia, vamos apoiar uma ditadura. Não é por aí. Mas vamos voltar, acho que a gente fez uma volta muito grande, mas a gente estava falando sobre as medidas políticas, né? Bom, eu não acho que é uma boa ideia, como alguns liberais falam, de falar, vamos cortar da educação. Não sei se tem algum liberal que fale isso, ou cortar do negócio. Sim, tem. Paulo Guedes, inclusive, dizendo que tem que privatizar tudo, né? Está aí, agora, no momento atual. Bom, enfim, não sei se é educação, mas eu acho que essa é uma ideia equivocada, porque você vai gerar incompreensão na população e revolta. É muito mais prático você cortar das megas regalias, primeiro, e diminuir o imposto. Porque quando você diminui o imposto do produto, aumenta a produção, aumenta o que você vai coletar do imposto, é o investimento que você está fazendo. Você pode ficar... tudo bem. Isso daí é até bonito defender, assim, porque dá para você dizer que se fosse assim, o ideal seria não ter imposto nenhum. Esse, inclusive, é a ideia de Marx, né, no comunismo marxista. Você não tem Estado, você não tem nem Estado, então não tem por que ter imposto. Só que na situação que a gente tem um sistema que precisa de dinheiro, que a gente tem uma estrutura enorme. Se você quer tirar de um lugar, você tem que. Se você quer colocar, ou quer tirar o imposto, você tem que. Se você não quer tirar da educação, você vai tirar da onde? Algum lugar tem que sair. A maior parte a arrecadação de imposto no Brasil não é gasto com educação nem com saúde, é gasto com os políticos, é gasto com os mega salários. Então, a gente está cortando do menor membro. Não sei por que essa fixação de que para diminuir o imposto tem que cortar da educação e da saúde. Não. Tem uma área, um câncer enorme para ser cortado ali, fatiado em pequenas fatias. Não sei exatamente quanto que é gasto com... Me parece que, por exemplo, salário de político, não dá para você cortar imposto se você cortar o salário de que é 40 mil de um político, né? Se você tem... se você tiver 80 senadores, 500 e tantos deputados, não vai dar tanto dinheiro, não dá para cortar imposto, assim. Se você for pegar a maior parte do dinheiro dos impostos do Brasil, você vai ter, se você for olhar lá onde que é gasto, não é exatamente no salário dos políticos, é dívida pública,
você tem uma série de infraestruturas que você paga de salários de aposentadoria, você paga. Aí tem SUS também, sistema de saúde, sistema de educação, você tem segurança pública. Não, eu acho que só cortar o que. Agora, assim, claro, o que eles estão roubando, se você está falando por aí, que é cortar o que eles estão roubando. Aí eu não sei como fazer isso se não for tirando o dinheiro da mão deles. Por isso eu tenho essa proposta, entendeu? De que você pode ter uma economia maior, e aí a gente volta para o tema, você ter um crescimento econômico, né, que é a questão, né, de como sair o país pode sair da pobreza. Você, utilizando esse método do comunismo empresarial de mercado, utilizando esse sistema, você consegue ter uma economia mais se movimentando mais, ter uma economia mais rica, mais afluente. Ao mesmo tempo, você consegue ter maior igualdade de renda, maior justiça social e tudo mais, e consegue tirar o dinheiro dos políticos. E se você tira o dinheiro dos políticos, acaba também o problema da corrupção. Então eu só estou vendo assim, um ganha-ganha. Agora, a sua proposta, ela tem a sua validade, né? Academicamente existe esse debate, essa discussão, mas eu de fato não vejo uma proposta. Simplesmente dizer que a gente vai ter que cortar dos políticos. Assim, cortar só de salário não dá o dinheiro necessário para reduzir imposto. Cortar o que eles roubam, tá? E aí tem que dizer como que vai acontecer isso. Porque se só dizer que vai cortar, isso daí não vai acontecer por si sozinho, né? E aí é um dos problemas da questão da direita. Eles colocam uma proposta. A gente quer reduzir imposto, porque com redução de imposto a gente acredita que o país vai crescer. Tá bom, então o que a gente faz? Como é que a gente reduz imposto? Aí eles vão, tá bom, vamos privatizar as empresas públicas, vamos privatizar o ensino público, vamos privatizar o sistema de saúde público, vamos acabar com as leis de trabalho, né? Vamos acabar com a aposentadoria, vai botar aposentadoria para 70 anos, 90 anos, e para acabar com a aposentadoria de vez. Essas são as propostas. Mas por quê? Porque tem uma lógica. Qual é a lógica? Eles querem reduzir o imposto. Essa é a lógica liberal e neoliberal. Quer reduzir o imposto. E aí, qual é a proposta? Materialmente, o negócio fecha se você falar, tá bom, então vou tirar daqui, daqui, daqui. Agora, ninguém faz uma proposta dizendo, eu vou tirar da corrupção. Porque isso ele não tem uma funcionalidade ali, né? Dizer que vai tirar da corrupção, ninguém vai dizer, eu quero tirar da corrupção, nenhum político vai chegar e falar, tá bom, tô roubando tantos milhões por mês, toma aqui. Não vai falar, não vai ser assim. Eu tenho um gráfico aqui, tem como eu te mostrar esse gráfico? Compartilhar alguma coisa aqui? Olha, tem sim, rapaz, mas eu acho que em apresentar agora, eu acho que é aí, mas eu não sei, eu nunca testei não sei como é que funciona. Tá, vou clicar aqui e ver o que dá. Sua tela, uma janela. Confirm tab, vamos ver aqui. Você tá vendo o gráfico? Vai aparecer aqui sim. Tá vendo? Não, ainda não apareceu não. Ué? Está apresentando, mas parece que tá dizendo aqui que você está apresentando, mas não apareceu. Peraí, deixa eu Aqui, tentar eu acho que aqui. se eu clicar aqui vai aparecer, calma aí. Não apareceu não. De novo, peraí. Agora deve estar vendo, tá? Tá apresentando. Tá aqui. Calma aí.
Tá vendo? Ué, que estranho, rapaz. Cadê? Tenta de novo, que apareceu na hora que você apertou e apareceu aqui, mas depois. Tem como tentar de novo aí? Ah, peraí. Ah, agora apareceu. Beleza. Então, a gente vendo aqui que o gasto na saúde é tipo 4,17%. Tá, 0,17%. esses dados são da onde? Bom, eu já vi gráficos muito parecidos, então não, não tem erro não. Mas Ok. Tá, eu vou assumir que tá certo aí. Vamos lá. quem está vendo pode Porque procurar. eu já vi realmente algo parecido, assim, Algo parecido com a isso. dívida pegando bastante coisa, previdência social também. Administração, segurança, energia. Deixa eu ver se eu acho educação. Educação, 3,4%. 3,34%. Educação de laranja ali. É. Essa previdência social, que é grande também, a gente tem que levar em conta que a maior parte dela não é para pessoa pobre, entendeu? É previdência de pessoas que têm altos cargos, Ah, né? sim. Então, os juros a gente não pode mexer porque senão a gente vai afastar a dívida. A gente não pode deixar de pagar, senão afasta qualquer investimento daqui do país. Ninguém confia mais. Mas agora, a previdência. Depende, né? Se a gente quiser, isso daí já é uma outra questão, né? Mas se a gente quiser continuar utilizando esse sistema aí, realmente, mas se a gente não quiser utilizar esse sistema, eu não sei, né? Mas Os vamos lá, países continua aí. que já usaram esse sistema não se deram muito bem, né? Mas depois Mas os países não, eu não conheço um país que deixou de fazer isso e não continuou utilizando o sistema. A Argentina fez, mas quis continuar utilizando o sistema. É claro, ninguém vai botar dinheiro num título da Argentina, sendo que ele não deu calote na outra. Mas países como a China, que financiam a si próprio, eles não precisam disso. a China, eles financiam a si próprio, entre aspas, né? Porque, na verdade, eles vendem mão de obra escrava. Não, não, isso daí já passou, já foi passado já há muito tempo. Não, O eles salário vendem, o salário industrial chinês já é maior do que o do Brasil. cara, eles vivem tão na miséria que precisam comer animal silvestre, animal de. Não, não, isso daí não é assim não, rapaz. Isso daí não Bom, é assim não. vamos debater. A China é um regime brutal, totalitário. Não, Tá bom, aí já é outra história, mas tudo bem. Mas se regimes mas totalitários o Brasil também já teve, é. tem milhões de pessoas pobres lá, eles não são um país desenvolvido. Então, vamos dizer que eles Não, estejam não no são desenvolvidos, não. Não é desenvolvido, mas já viu quanto é a renda per capita chinesa? E compara com a brasileira agora, vê aí. Também, daqui a pouco, quando você puder ir. a gente tem que tomar cuidado com os númerozinhos que meio que parecem destoar do que a gente vê nas imagens. Mas, enfim, seja como for, ela conseguiu esse dinheiro vendendo mão de obra muito, muito barata. Não, isso já passou há bastante tempo. O salário médio chinês, da indústria chinesa, é maior que o salário da indústria brasileira já. Eles já passaram essa fase já. Cara, Hong Kong é rica, mas se você olhar para as pessoas chinesas, eles são bem pobres. Pode ser que na Não, área, não. num setor lá, pode ser que num setor lá, industrial, alguma coisa lá, o cara Não, pode. no setor não. A maior parte da população, olha, população chinesa vivendo abaixo da linha da miséria é menor do que a do Brasil, provavelmente. E, inclusive, assim, onde está a pobreza na China atualmente é nas regiões agrárias, né? As regiões que eles não querem também industrializar, né? São regiões agrárias, tradicionalmente agrárias, que fornecem ali alimento, arroz para a população e tal, mas a maior parte do país já está
cresceu muito e desenvolveu muito já. Essa noção de que a China é trabalho escravo, isso daí já é coisa do passado. Se tivesse uma população instruída, eles não teriam mais uma ditadura totalitária. Mas eu não vou discutir. Não sei. Eu não concordo exatamente com isso, porque isso daí é uma questão que a gente pode até discutir um outro dia, para a gente não sair muito do tema, mas é uma questão bem interessante, né? Bem interessante. Eu não sei se a nossa democracia é menos. Também não é uma ditadura. Eu não concordo que a nossa democracia seja uma democracia de verdade. E também lá na China, a maior parte da população tem só de pessoas que estão no Partido Comunista, existem mais gente do que a população do Brasil, né? Então, assim, são situações bem diferentes. Mas isso daí a gente tem que analisar um outro dia, porque senão a gente vai sair. Você não pode assistir nenhum pornô para bater uma zinha, você não tem essa liberdade, né? Você não pode chegar para um chinês no Facebook e perguntar como é que é a China, porque ele não pode entrar no Facebook. Então, mas o Facebook, eles consideram que o Facebook é um sistema americano feito que manipula muito as eleições no mundo inteiro. Então, assim, é complicado. Eles têm os sistemas deles próprios. Ao invés do WhatsApp, eles usam o WeChat. Ao invés do Facebook, eles têm outros sistemas que as pessoas conversam. Mas, enfim, senão a gente vai desviar muito do tema para debater. Sim. Mas que é um tema super interessante. Mas vamos lá. Então, se a gente vê, tem esse gastão enorme ali verde da Previdência, principalmente dos mais ricos, dos mais privilegiados lá. Mas aí não entra exatamente corrupção, né? Como você falou, daí é salário. Não só corrupção. Salário não é... Né? Principalmente as aposentadorias muito altas. O cara, sei lá, ganha um cargo público lá, de um senador, alguma coisa, uma vez. Agora você está me dando proposta. Agora você está dando proposta. Agora eu tô achando. Agora você está dentro da linha que eu considero que é assim, que é você realmente dar proposta. É assim, você está dizendo cortar do salário de pessoas que têm maior poder aquisitivo, sei lá, de salário né, desse grupo. Aí você está dando uma proposta viável, que é viável no sentido de que dá para fazer, né? Que é diferente de dizer que vai cortar da corrupção, né? Cortar da corrupção, você tem que ter uma proposta também para dizer como. Aí aí eu entendo você está nesse caso você está dizendo, cortar salário, né? Desse grupo. Principalmente a aposentadoria, né? Porque o cara, sei lá, é eleito um senador, né, deputado federal, uma coisa, se aposenta e tem um troço vitalício enorme lá para ganhar. E tem outras coisas ali também, ó, que você vê que é muita coisa de administração, ó. Judiciário, legislativo, lá aquele colorido ali, mais em cima, que é também tudo administração pública, e aí você vem ali embaixo, você transparência para os estados e municípios, que tem também os mesmos vícios, né? Vários vícios, que, por exemplo, a pessoa, sei lá, você manda uma verba para uma prefeitura, e você sabe que aquilo não é gasto exatamente, é superfaturado muitas vezes, sabe que, por exemplo, a verba de uma escola às vezes é superfaturada, às vezes o cara não é desviado. A gente sabe que, além dessas regalias que a gente pode cortar, a gente sabe que também precisa de propostas, né, para diminuir a corrupção. Não estou dizendo que eu tenha muitas propostas nesse sentido, mas também é um problema grave, é um problema que desvia muito dinheiro do trabalhador e que é um problema que a gente tem que pensar em soluções. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm uma lei, eu não lembro o nome, que é o seguinte: se uma empreiteira ela vai fazer uma obra pública, ela tem que fazer uma seguradora, um seguro privado, que se ela não entregar ou fizer alguma besteira lá, a seguradora privada vai pagar a indenização. Então, o Estado não fica no prejuízo, né? O pagador de imposto não fica no prejuízo. Enquanto que aqui, não. A empresa vai, faz um orçamento X, no final o troço sai por 10 vezes X, entrega 10 vezes depois,
e fica por isso mesmo. Amanhã ela está concorrendo a outra edital, né? Então tem coisas simples, leis simples que a gente pode fazer para evitar muito dinheiro sendo escapado aí, né, à toa. Sim, Alô? sim. Sim, Achei que... concordo com você. Agora aqui, olha, tô vendo aqui que eu não tô conseguindo entrar pelo computador, mas se você puder aí tentar achar aí renda per capita, pelo que eu vi aqui, renda per capita chinesa já passou a do Brasil, né? Então, eu não sei se esse dado aqui está correto, mas pelo que já vimos, né, que o tamanho do PIB chinês, se você for pensar em paridade de poder de compra, já passou os Estados Unidos, né? Então, assim, você Então, pode. ó, eu achei essa notícia aqui, ó. O salário médio por hora na indústria chinesa triplicou de 2005 a 2016 para 3,6 dólares, segundo o Euromonitor. No mesmo Passou o Brasil. No mesmo período, o salário no setor industrial no Brasil caiu de 2,90 dólares para 2,70 O dólares. salário Mas isso da é no setor média da industrial. indústria chinesa já passou bastante o do Brasil, né? Bom, isso é no setor industrial, né? O... Não, mas no salário, como a economia como um todo também já está nesse ritmo aí. A economia toda lá tá crescendo. O não, crescimento econômico tem esses benefícios realmente, né? isso aí não tem a fonte para dizer, né? Mas Mas você pode ver qualquer outra fonte, buscar fontes aí. Esse daí é do Globo, né? Valor é, da revista Valor, né? Mas você tem várias outras fontes aí que você vai ver tá dessa forma mesmo. E a renda per capita chinesa já está, pelo que eu vi, já passou a brasileira. Então, a China já está bem à frente. E se for pensar em renda, em poder de paridade, poder de compra, aí nem se compara, porque o paridade de poder de compra, $1 no Brasil compra muito menos coisa do que $1 na China. Então, assim, qualquer serviço chinês, o real aqui no Brasil, R$ 100 no Brasil vale muito menos do que R$ 100 na China. se eles vivessem bem, por que eles Paridade. têm que comer morcego, comer animal silvestre? Não, isso é cultura, rapaz. É a mesma coisa que você dizer, porque o indiano chegar e falar assim, por que o brasileiro come vaca? Por quê? Isso é cultura do brasileiro. Comer vaca, aí a gente acha que é normal. Mas, pô, é comer vaca, comer galinha. Aqui no Brasil a gente come peixe, camarão, tá? Camarão. Camarão é uma barata do mar, pô. Mas é limpo, A gente né? come caranguejo aqui, caranguejo come defunto, pô. A higiene, quem tem um pouco mais de condição de coisa da higiene, né? Não, mas A aí você falta tem que ver a cultura, né? Você está lidando com um país com uma cultura milenar que tem uma cultura diferente da nossa. Então, é é um país espiritual. que tem mais de 5 mil anos. O Brasil tem nem O 500 cérebro anos, né? humano, ele tem repulsa a coisas sujas, porque isso não é convenção cultural, é um instinto de sobrevivência, porque a sujeira vai trazer doença. Pode tirar Então, agora aí, a se você sujeira, quiser quando aí, não pode tem tirar. controle. Elas só vivem na sujeira quando realmente não tem alternativa melhor. Mas vamos voltar aqui, deixa eu fechar aqui um Não, negócio. se você for ver o Brasil, rapaz, olha, eu tava vendo esses dias, o Brasil, olha o mapa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Quando você chega de avião, você só vê favela. E no Brasil isso tá acontecendo no Brasil todo. Por isso que é importante esse tema aí, né? Como o país pode sair da pobreza, porque a Sim, gente está vivendo um país pobre e que está se tornando muito mais pobre com o crescimento populacional. Enquanto a China está fazendo o contrário, a população está controlada e a riqueza está aumentando. Aqui a riqueza não cresce e a população cresce. E a gente está tendo uma pobreza enorme. Eu estou vendo aqui, se você olhar o Google aqui, você coloca aqui no Google Maps aqui para você dirigir aí qualquer coisa, o Waze, você só vai ver favela, para todo lado é favela, 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 entendeu? E aí a gente acha que porque tem algumas pessoas que estão vivendo numa classe média alta
E aí a pessoa acha que a realidade do país é classe média alta, mas não é. O Brasil a maior parte da população está vivendo numa pobreza mesmo. E A maior aí, parte da população, ela não vive nas favelas, né? Mas elas ganham muito pouco. Por olha, eu exemplo, não sei. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro a população da favela parece que já passou, já deve estar passando a população que vive numa região não, urbanizada. tipo assim, não, só você ver o metro quadrado no Google Maps, o tamanho de uma favela para o tamanho do estado do Rio, né? Sim, você pode olhar, você vai ver que é quase tudo é Favela favela. tem unidades que No são Google Maps quase tudo você vê aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Eu não sei outros estados que eu não vejo, mas o Rio de Janeiro quase tudo é favela. As regiões urbanizadas são poucas. Não, a questão é a seguinte: tem mais de 100 milhões, ou pelo menos 50 milhões, que ganham menos de R$ 420 por mês. Ganham até 420 reais por mês no Brasil. Né? Isso é gente pra caramba. Independente de estar numa favela ou fora Não, dela, e essas pessoas normalmente você vai ver, dependendo dos dados que você está olhando, você está falando de trabalhadores, e aí essas pessoas às vezes têm família, e elas sustentam uma família. Então a população do país, você olha aí, a população do Brasil são 200 e poucos milhões, mas assim, não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que ganha dinheiro. Muitos são crianças, outros, outros são desempregados, e então. a estatística que eu mencionei é do IBGE, né? Ele pega lá, mais ou menos ele mostra que de metade a 25% da população brasileira meio que ganha isso aí para se virar, né? Não sei se é para sustentar a família, mas não sei se dividido por cada pessoa da família ou se pelo indivíduo, mas enfim, é pouco de qualquer forma. Mas enfim, basicamente essa a proposta lá. Não é só reduzir o imposto no produto, obviamente, tem muitos outros problemas, mas para mim esse é o principal que tem aqui. E eu queria saber também de você, né? Para você dizer o que você acha disso, se você tem outra proposta também que você acha importante considerar para a gente sair da pobreza e tal. Então, é isso que eu defendo. Como eu falei, eu tenho esse livro, Comunismo Empresarial de Mercado. Nesse livro a gente trabalha uma proposta em que a gente faz com que o Estado faça o foco do Estado não seja os gastos que ele tem atualmente, que são administrados por políticos, seja a criação de empresas comuns, são empresas públicas sem ingerência política, administradas como empresa privada numa economia de mercado. E aí, só que a diferença dela para a empresa privada é que a empresa privada ela vai pegar o lucro e vai dar para o patrão, para o dono da empresa. Enquanto essa empresa comum no SEM, no Comunismo Empresarial de Mercado, ela vai pegar esse lucro e vai reinvestir na própria empresa, onde ela trabalha, né, onde dá o lucro para essa empresa. Então, isso faz com que a economia seja mais pujante, né, com que a economia cresça, porque você vai ter um investimento, uma taxa de investimento muito maior do que a atual, e faz com que a desigualdade reduza, porque você não vai ter dono da empresa para extrair a maior parte do lucro. Então a gente tem esses benefícios básicos que vão fazer com uma transformação total na economia e na política, porque você vai tirar o poder dos políticos. Os políticos não vão poder administrar essa grande soma de dinheiro que eles administram. Eles vão cada vez mais, isso vai ser os recursos do Estado vão estar sendo utilizados para a criação e para a criação dessas empresas, ou compra de empresas também, e com o tempo será possível reduzir o Estado até um dia ser um Estado mínimo, que alguns até defendem que possa até um dia acabar. Não sei se seria possível, né? Mas se reduzir o Estado. E além disso,
seria possível, em um momento, também reduzir os impostos, porque você já acabou com os grandes problemas sociais, porque os grandes problemas sociais estão oriundos da desigualdade. Isso aí, muitos autores já denunciam isso, de Marx até os Althusser, até os autores, até mesmo os autores da academia, do mainstream, da economia, dizem isso, Paul Samuelson, ganhadores de prêmio Nobel, né? Então, os grandes problemas seriam resolvidos e o crescimento da economia, o ganho, o crescimento da economia seria muito, muito bom, seria muito produtivo, a economia seria muito mais produtiva, e é isso que eu defendo. E assim, por isso que eu agradeço você aí pelo tema e por defender o que você defende, porque mesmo que a gente possa discordar do outro, pelo menos a gente esclarece um pouco mais a questão. Então eu vejo, tem pessoas que acompanham, que vêm, que às vezes falam comigo que entenderam melhor, às vezes, um problema que eles não estavam vendo, alguma questão. Então isso eu acho que é muito importante, né, nesses debates aí, mais do que dizer que ganhou um debate ou não, é mais do que isso, é mais importante simplesmente a gente esclarecer o que a gente acredita. A gente, quando faz isso, a gente consegue colocar nossas questões à prova, e eu sempre acabo pegando mais questões aí para poder levar para a continuidade do trabalho que eu faço desse livro. Estou fazendo um segundo volume agora. E tá bom, a gente está vendendo na Amazon aí, estamos 23, né, nessa área de política e economia. Então eu agradeço você aí pelo tema e por ter trazido aí seus conceitos. Se você quiser falar mais alguma coisa. E tem esses outros temas que a gente pode entrar também aí depois, um outro dia, tá? Que é essas questões aí mais até filosóficas, talvez, né? Que falam sobre o o que é uma democracia, o que é um regime ditatorial ou um regime aristocrático, qualquer outro. A gente pode fazer um outro dia, mas Eu que agradeço aí e, tipo, com certeza a gente pode conversar sobre vários outros temas aí, que são interessantes. E sobre a sua proposta, eu imagino então que ela é meio que o patrão tem um lucro, mas nem todo o lucro dele é o que ele quer fazer. Você tem algumas leis para que esse lucro meio que seja revertido para coisas que vão ser mais úteis não. à sociedade. Tipo, o cara vai Não é isso não. Isso não. Isso daí seria no modelo atual, existe isso. Mas a proposta que eu tenho é a criação mesmo de empresas públicas, as empresas comuns. Só que não são as empresas administradas por políticos, com ingerência política. São empresas administradas no modelo capitalista, administradas por profissionais do mercado, todos os funcionários trabalhando em regime de mercado, tudo acontecendo. Seria público-privado? Tipo... Não, seria a criação de empresa pública mesmo. Uma empresa pública, mas ela é administrada privadamente. Não, ela é administrada autonomamente, né, de forma em estrutura de mercado, como a gente não tem hoje. Por exemplo, você tem hoje uma Petrobras, uma Embraer, ou qualquer empresa pública brasileira. O que a gente tem? Banco do Brasil, o que a gente tem são políticos mandando na empresa. Eles é que apontam quem vai administrar, eles é que orientam, dizem para onde que o dinheiro vai ser gasto, e eles tiram o dinheiro e usam como eles querem. E no nosso modelo dar uma estrutura de estatuto para a empresa funcionar como uma empresa privada, sem gerência política, ela funcionar como uma empresa privada.
E aí só que o lucro dela é reinvestido na própria empresa. Ela não vai, o político não pode tirar o lucro, ele não pode dizer para onde que vai o lucro. Isso é função da empresa. Eu não sei se. Eu vou dar um exemplo para ver se eu entendi uma coisa nesse sentido. Não sei se entraria no que você está falando. Por exemplo, se tivesse uma escola que é administrada uma escola pública, mas ela é administrada com um espírito privado. Então, digamos, as pessoas que são pobres, que vão nessa escola, elas meio que têm. A matrícula delas é paga pelo governo, né? Só que o que a escola ganha Não, é meio que. É meio que o que as pessoas que estão matriculadas lá pagam. As pessoas podem escolher que escola. não, mas aí nesse caso você está colocando o governo pagando. Né? No caso dessa criação de empresas comuns, as empresas, tudo dela é pago pelas pessoas, não pelo governo. Então, assim, ela tem um serviço, você produz, você tem uma indústria de automóveis. Você produz automóvel e as pessoas vão comprar o automóvel. Não é o governo que vai dar o dinheiro para a pessoa comprar o automóvel. Qual é o papel dele nessa Papel de quem? Do governo. Não, o papel do governo é sair. O governo não tem papel. Então, o papel do governo é sair, é tirar, é extrair o governo, tem que sair. O governo tem que cada vez sair. Para a empresa privada? Como? Qual a diferença desse tipo de empresa para uma empresa privada? A diferença é que a empresa privada ela é constituída com dinheiro privado, ou aqui no Brasil, muitas vezes, o dinheiro vem do BNDES, é dinheiro público, mas é dado para o lucro de uma pessoa ou um grupo. O lucro é privado. Mesmo que, às vezes, o custo da empresa seja socializado, todo mundo paga, né, como é nos pedágios, né, a gente paga para construir o pedágio, só que depois vem um cara, diz que é ele que administra e ele pega o lucro para ele. Então, entendi. assim funcionam as empresas privadas. As empresas privadas, elas simplesmente pegam, elas têm a empresa, ela produz alguma coisa, um serviço, e o dono da empresa, ele tem essa empresa porque ele quer ter o lucro. Então, esse é o ponto mais importante da empresa privada, é o lucro. Então, a diferença é que nessa empresa comum, o Estado usa o dinheiro público para criar essas empresas, ou para criar, ou para fazer, ou para comprar, e deixa as empresas funcionarem sozinhas. Então, é um pouco como se você chegasse na Petrobras e dissesse, olha, agora vocês vão, a gente deixa aqui você pegar o petróleo aqui do nosso país, mas vocês vão funcionar como empresa privada. Se acontecer alguma besteira e vocês entrarem na falência, não vem pedir socorro para a gente, não. Exatamente. Ela tipo funciona como uma empresa privada no mercado. Uma ótima ideia, uma ótima ideia. Exatamente, a ideia é essa, não funcionar no mercado mesmo. Então, estatal, tipo Correios, outras coisas assim, acaba ficando muito ineficiente, porque ela sempre tem um Estado para socorrer ela. Né? Sim, sempre e elas são monopólios, né? Elas são monopólios. E a ideia é que no comunismo empresarial do mercado a gente possa criar empresas concorrentes. A gente não dá um monopólio. A gente vai criando empresas para elas irem se manter no mercado e aí elas se tornarem eficientes. À medida que elas são eficientes, elas dão lucro, elas conseguem sobreviver. À medida que elas se tornem ineficientes, elas desaparecem. Mas a utilidade dela no mercado já está sendo dada. Assim a gente consegue ter muito mais empresas, criar muito mais empresas do que hoje, porque hoje a gente só tem uma criação de empresas e o Estado ele pega o dinheiro para não é investimento. O Estado brasileiro ele pega o dinheiro para gasto, para você custear a máquina pública. Nessa noção de comunismo empresarial de mercado, a ideia é que o Estado ele está investindo, ele está criando riquezas, ele está produzindo e está deixando as empresas funcionarem, reutilizando o próprio lucro. Ou seja, é uma empresa que ela é mais
mas logicamente ela é superior a uma privada, porque a empresa privada vai ter que dar lucro para o dono. Se ela não estiver dando, olha lá, uma indústria, se ela não estiver dando, o cara tá tendo, ele tem a previsão de lucro de 1 milhão, ele tem que retirar esse 1 milhão que está na empresa para ele. Uma empresa nesse sistema, uma empresa comum nesse sistema, o que ela faz? Esse 1 milhão, ele vai ser utilizado na própria empresa. A empresa pode investir mais, pode reinvestir, se ela quiser, se os administradores quiserem aumentar salário, eles podem aumentar salário, eles podem dar bonificação, eles podem investir, podem expandir para outro setor. Entendi, é como uma empresa privada em que a população é meio que os acionistas daquela empresa, né? Porque o lucro vai, tipo, não é um lucro indo para os donos, proprietários, né? O Estado, a população, é meio que dono daquela ações daquela empresa, né? Nesse sentido. Isso. Só que o lucro não é tirado para ninguém, para dar para ninguém. Lucro é para dar mais ganho de escala para a própria empresa. O lucro é sempre utilizado para a empresa aumentar a sua produtividade, aumentar a sua lucratividade. É que eventualmente a empresa já cresceu muito, né? Aí, de repente, ela pode precisar investir numa outra empresa, não sei. Ela pode ir para outra área, outro setor. Tipo, bacana. E tem uma coisa que eu queria comentar, que você acabou não tocando, imaginei que você ia tocar nessa questão, mas é uma coisa que eu sempre acabo falando com as pessoas que eu converso nos grupos, que é preciso desmitificar uma coisa, né? Que é em relação ao estado de que os dinamarqueses... Estado aqui? O estado de bem-estar social... Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. É que os dinamarqueses, por exemplo, eles são ricos porque eles ganham altos salários do mercado. Eles não por conta do estado de bem-estar social. É o estado de bem-estar social dinamarquês que vive da caridade do povo bem de vida dinamarquês, e não o inverso, né? Então, as pessoas meio que fazem uma falsa correlação de causa e efeito, meio que dizendo, não, o estado de bem-estar social é a causa da riqueza dos dinamarqueses. Não é a causa, é uma consequência. Tem até uma problemática que eu trato nesse livro, que é uma questão interessante. Muitos países, eles crescem num período de liberalismo ou neoliberalismo, e depois, só que o problema desse modelo liberal e neoliberal é que eles crescem a desigualdade, porque você está dando você, por exemplo, reduzindo o imposto, o rico, ele tende a ficar muito mais rico, né? Só que o pobre, ele também vai, se a economia estiver em pleno emprego, o pobre também vai melhorar de vida, mas só que o rico vai melhorar muito mais do que o pobre, porque a tendência é o imposto que o rico paga, ele pagar menos, mesmo se ele tem uma indústria, por exemplo, você reduz o imposto ali da indústria, ele vai ter uma lucratividade maior, e ele vai tirar mais lucro para ele. Então, o que acontece? Esses países, eles ficam ricos, aconteceu com a Inglaterra, aconteceu com vários Estados Unidos, só que aí cresce a desigualdade, e aí sobe no poder o ciclo inverso, sobe no poder um grupo que vai querer mais igualdade, e aí eles começam a investir em estado de bem-estar social, ou social-democracia, ou estado de bem-estar social, que são parecidos. Só que aí o que acontece? Esse estado de bem-estar social, ele distribui o lucro, ele aumenta os impostos de novo e distribui o lucro. Isso faz o quê? Isso melhora a questão da igualdade, mas ao mesmo tempo isso reduz o crescimento econômico. Então, o que esses países aí estão vendo? Esses países a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e todos os outros países, França, Alemanha, que empregam a Inglaterra, que adotam esse modelo de bem-estar social, eles têm uma trava no crescimento econômico. Só que eles já param num patamar alto, porque eles já são países ricos. Então dá para você distribuir. Se você tentar fazer isso num país pobre igual o Brasil, você para a economia num patamar baixo. Então não tem como você distribuir se não crescer o bolo. Aquela história do bolo, tem que crescer o bolo para depois repartir, né? Não adianta repartir um bolo pequeno, né?
Então, esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes dilemas dessa questão do estado de bem-estar social. Por isso eu não defendo esse modelo. Eu acho esse modelo ruim, principalmente para países pobres como o Brasil. Países ricos ainda ficam lá estagnados num patamar alto. E a população deles não cresce. E aí a pobreza não aumenta. Mas fica estagnado. Também não evolui muito o país, né? Fica meio que mantendo aquele ritmo lá. Você vê, por exemplo, o Japão, os Estados Unidos, eles criam várias coisas legais, vários animes, vários jogos, várias empresas, criando tecnologia, criando robô, criando um monte de coisa inovativa que você não vê tanto na Europa, né? Sim. Mas eu concordo com você disse, eu só acrescentaria uma coisa que não me parece que aumenta a desigualdade com a riqueza do país. Desculpa, não aumenta, a desigualdade, obviamente, não aumenta a pobreza diminui naturalmente conforme o país vai produzindo mais. Conforme, pelas medidas liberais, a pobreza vai diminuindo. E aí o que acontece? As pessoas já ganham salários altos sem precisar de socorro do Estado. Porque o mercado se desenvolveu, as pessoas desenvolveram muita oportunidade de trabalho, todo mundo tem. Então, o que acontece? Os sociais-democratas, eles chegam e falam, não, a gente tem que fazer alguma coisa para dizer que a gente não está aqui à toa. Então, eles começam a querer aumentar o Estado, porque é óbvio, é lucrativo para eles, eles ganham dinheiro, mais dinheiro de imposto, para fazer coisas que, na verdade, os dinamarqueses não precisam. Eles podem pagar, e pagam por imposto, né? Porque, tipo assim, na verdade é o Estado monopolizando alguns setores, né, tipo educação e saúde, tentando monopolizar, para que você não pague isso no setor, em nenhum outro serviço, pague para eles. Então, tipo assim, eu não estou dizendo que não precise de auxílios ou serviço social, algumas coisas para pessoas que são realmente pobres, que estão realmente necessitadas. Isso é óbvio que algum grau de social-democracia existe em qualquer lugar e é fundamental. Mas quer dizer que esse grau enorme de social-democracia, que vira uma social-demagogia, é desnecessário, entendeu? Tem países super bem que não tem um Estado nórdico tão grande, tipo o Japão, e que eles vivem bem. Não, o Japão tem um estado bem forte, hein? Não, eles não têm um bem-estar social tão forte quanto os nórdicos. Tem, rapaz, o Japão tem. A educação pública deles não é comparado com o nórdico. Tanto que os caras eles se esforçam para passar e entrar em universidade particular. Não, isso daí era mais na Coreia do Sul, mas o Japão, Japão já faz um tempo que eles entraram no modelo de estado de bem-estar social. Porque o problema é o seguinte, isso que você falou, que a economia cresce, só que aí cresce todo mundo, acontece quando há um pleno emprego da economia. Né? Se a economia está em pleno emprego, se tá todos os setores estão crescendo e a mão de obra está toda empregada, é claro que vai crescer o salário básico de todo mundo, porque vai ter uma disputa por funcionários, por trabalhadores. Mas o problema é que isso é muito difícil de se atingir no modelo capitalista atual. É muito difícil você pegar um país que consegue atingir isso. E aí você sempre, você tem alguns setores da economia crescendo, mas a economia não consegue empregar todo mundo. Os Estados Unidos está há um bom tempo sem conseguir empregar a população toda. Né? E isso ocorre em vários países. São raros os momentos em que os países conseguem empregar toda a população a ponto de o salário de todo mundo começar a subir. Quer dizer que nem todo país desenvolvido tem um estado do tamanho do estado nórdico, né? Então tem estados bem menores em termos de bem-estar social e que é perigoso aumentar demais. Você precisa ter, que óbvio, nem todo mundo, às vezes a pessoa tem problema familiar, não conseguiu se resolver, precisa de alguma ajuda. Nem todo mundo consegue encontrar um lugar no mercado e tal. Então você precisa de alguma social-democracia, mas o perigo é quando você aumenta ela demais, porque aí você vira uma social-demagogia. Aí o que acontece? Vira um sistema de compra de voto. A pessoa fica todo mundo dependente do político, né? Vira uma democracia de fachada, tipo uma Venezuela, alguma coisa do tipo.
O que o trabalhador quer? Ele quer boas oportunidades de trabalho para ter dignidade e poder pagar pelos melhores serviços que ele queira. Ele não quer depender de um político eternamente pro resto da vida. Tipo assim, ele banca tudo para mim, eu fico aqui no paraíso e não faço nada. Não é isso que o ser humano quer. O ser humano, né, não quer depender a vida dele de alguém que vai prover ele, de provedor nenhum. Pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Eu não quero depender do sustento de alguém. Eu quero ser capaz de Eu ter... acho que quase a maioria das pessoas não querem ser dependente, né? As pessoas querem poder produzir elas próprias, né? Sim, aí quando enfocam só a social-democracia e esquecem a questão do mercado, eles acabam tornando a população muito dependente. E acaba você flertando com o autoritarismo, né? Você vê que o próprio Hitler era cheio de coisas social-demagógicas. Vamos criar uma lei trabalhista, vamos fazer não sei o quê. Só que era restrita para o povo alemão, né? Restrita para os arianos, não era uma coisa Vamos fazer um humanitária. negócio, a gente pode continuar essa conversa sobre esse tema. A gente marca um outro dia, pode ser na semana que vem, a gente faz essa conversa sobre esse tema, que aí a gente vai entrar num outro tema, né? Apesar de estar ligado ao tema de hoje, só que a gente vai acabar entrando. Eu estou não tô com muito tempo hoje. Bastante aqui, né? Também meia hora aqui do que a gente previa. A gente já está em 1h22 já. Mas sinal que a conversa foi produtiva, foi legal. Foi legal. Depois vou te passar um link no grupo que a gente tem de estudos e debates. Depois, se você quiser participar lá, vai ajudar lá a dar uma. Manda assim, por favor. A colocar lá. Esse grupo tá mais no WhatsApp, né? No Facebook não tá muito forte, não. Mas a gente faz isso, a gente conversa aí um outro dia. Mas eu queria agradecer aí a você aí, porque esse tema é muito relevante. Eu acho muito importante a gente poder esclarecer os pontos, assim, você poder falar do modelo que você acredita ser o melhor, eu também, e sem a gente precisar estar brigando por conta disso. Sim. Eu fico muito feliz de conhecer pessoas de esquerda que eles estão abertos a novas ideias e procuram novas soluções, e propõem soluções novas, né, escrevem, não ficam restritas a coisas que já fazem muito tempo, né, que a gente vê. E eu espero que também do lado liberal as pessoas também vão aderindo mais a essa mentalidade, não ficar só recitando fórmulas, né? É isso aqui. É importante ver que a situação concreta não é só preto no branco, né? A gente precisa misturar as coisas, né? A gente precisa... Uma boa ideia não exclui a outra, né? A gente pode dialogar e encontrar um meio termo, alguma coisa que... E fazer aquilo que você falou lá no início, né? Que é levar um pouco para as questões aí, para as pessoas poderem discutir sabendo o que estão discutindo, né? Para não ficar naquela coisa que tem muita gente vê muito lá na questão mesmo que você colocou no grupo lá, entrou um monte de gente falando, usando falácias, né? E aí começa a ficar improdutivo, né? Sim, sim. Mas então tá bom. Obrigado aí, meu camarada. Valeu, abração.